E o que é leishmaniose canina? É o que o Dr. Andrei Nascimento vai nos ensinar. Bom dia, Sula, bom dia, pessoal de casa. Hoje meu dia começou muito bem. Também acompanhado dessa meninada, desse meninão que eu fiz questão de ir ali buscar para me acompanhar durante toda a matéria. Não podia ser diferente porque eu adoro pet. Tava brincando com eles antes de começar a matéria. Mas agora é hora de deixar a brincadeira de lado porque o assunto é sério. Você já deve imaginar que é sobre o universo canino, mas também atinge a nós, seres humanos. Eu tô falando da leishmaniose. Eu demorei para decorar esse nome, mas não demorei para decorar os números, que são assustadores. Olha só no Brasil são em média 4.000 casos registrados ao ano com mais de 200 mortes. Você deve ter ficado curioso, curiosa para saber mais sobre essa doença, como evitá-la, quais são os sintomas. E para isso, nós trouxemos aqui o Dr. Andrei Nascimento, que vai falar mais sobre a leishmaniose. Obrigado, bom dia, Rafael. doutor. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Esse garotão aqui é de qual raça? Chihuahua. Esse é o Chihuahua que vai acompanhar a gente, que não tem nome ainda, porque não tem dono ainda. Queria que fosse eu, mas vamos lá. Para levar um bichinho desse para casa tem que ter muita responsabilidade. E, falando sobre isso, como a gente pode evitar a leishmaniose? Sem dúvida. A leishmaniose, assim, primeiro eu acho importante a gente conscientizar a população de que a leishmaniose é uma doença transmitida por um inseto. Então é um inseto que pica o cão e que também pode picar o ser humano e transmitir essa doença para o ser humano também. E o cão é um importante reservatório dentro de casa. Então reservatório do quê? Dessa doença, porque o cão quando picado e quando infectado por esse parasita, ele pode ficar muito tempo sem apresentar os sintomas da leishmaniose. E ele fica lá dentro da sua casa sem os sintomas. Só que o que pode acontecer? Outros insetos podem vir a se alimentar do sangue do seu cão e se alimentar do sangue do ser humano, transmitindo a doença para o ser humano também. Certo. Então a leishmaniose é uma doença causada por um parasita, um protozoário, né, que é transmitida por um inseto. Né? Então é muito importante o quê? Quando a gente faz a aquisição de um animal como esse, que a gente use medidas preventivas, né, para evitar que esses insetos se proliferem na nossa casa, né, e para proteger o cão, que não pode ser picado. Desculpa interrompê-lo, antes do inseto picá-lo, como que o cachorro torna-se um reservatório da leishmaniose? Primeiro, para ele se tornar um reservatório da doença, ele tem que ser picado. Então, assim, o inseto... Ele também pega através do inseto. Isso, o inseto tem o protozoário. Tudo bem? Quando o inseto vai se alimentar do sangue do cão no ambiente, então o inseto pica o cão, transmitindo o quê? Transmitindo o protozoário para o cão. O cão fica, né, com o protozoário no seu sangue e às vezes ele demora muito para desenvolver a doença. Ele não fica com sintomas da doença que a gente vai falar mais à frente. E ele fica lá, o parasita está no sangue do cão e o cão está lá, normal. Só que outros insetos que se alimentarem do sangue do cão também vão contrair o parasita, o protozoário, e podem chegar a picar o ser humano, transmitindo a leishmaniose também para o ser humano. Então o cão pode se tornar no ambiente doméstico um reservatório da doença. E é uma doença silenciosa no cão? Sim, no início sim. Normalmente os cães podem demorar até 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos para apresentar os sintomas da doença. Por isso que o cão, epidemiologicamente falando, ele é muito importante, né, que a gente faça a prevenção no cão para a gente evitar que o ser humano fique doente. E a prevenção é só evitando a proliferação desses insetos? Não existe uma vacina hoje? Sim, existem 2 pontos importantes. Existe a prevenção no ambiente, né? Como que a gente faz a prevenção no ambiente? Evitar que a gente tenha matéria orgânica em decomposição no ambiente. O que é a matéria orgânica em decomposição? É o lixo, né? Então, por exemplo, casas que têm pomares, que são mal cuidados, frutas apodrecendo no chão, casas que têm galinheiro, casas que ainda têm chiqueiro, né? O que acontece? Você tem muita matéria orgânica em decomposição, né? As fezes, as frutas apodrecendo nesse solo. E esse inseto que transmite a leishmaniose, diferente do inseto que transmite a dengue, por exemplo, que o inseto que transmite a dengue ele precisa de água parada. Qual é o inseto que transmite? É uma mosca, conhecido como flebotomínio. Então não é qualquer tipo de inseto? Não é qualquer tipo de inseto. Esse é um inseto silvestre. Ele não é um inseto urbano, mas que ao longo dos anos ele vem se adaptando muito bem à vida urbana, por conta do crescimento desordenado das cidades, né? Ele vem se adaptando muito bem à vida urbana, por quê? Porque ele vem encontrando essa situação no fundo dos quintais, né? Essas fezes, essa matéria orgânica em decomposição. E aí esse inseto, essa fêmea, ela põe os seus ovos nessas fezes. Quando o ovo eclode, a larva ela se alimenta da matéria orgânica em decomposição dessas fezes, até se tornar um inseto adulto. Por isso que a limpeza dos quintais é fundamental que seja feita, porque você ajuda a interromper o ciclo do inseto. E o outro ponto muito importante é que os proprietários que tenham cão, eles precisam fazer o quê?
eles precisam proteger os seus animais, né? Existe uma coleira, né, à base de deltamitrina, que é inclusive recomendada pela própria Organização Mundial da Saúde, né, para ser utilizada nesses animais, né, que estão em áreas onde a doença começa a aparecer. Então é muito importante que se faça a prevenção nos animais também, né, porque você acaba utilizando essa coleira, você acaba não só protegendo o cão, como protegendo o ser humano também. Os sintomas e uma coleira dessa, tem um exemplar aí pra gente mostrar? Sim. Eu vou pegar então, mas antes, podemos responder algumas perguntas que as pessoas nas ruas fizeram pro senhor? Sim, pode Vamos falar. lá? Então vamos ver a primeira? Vamos lá. Então a gente vai falar sobre outros assuntos agora, que não é a leishmaniose, mas depois dessas perguntas, a gente vai voltar a falar da leishmaniose, mostrando a coleira e falando dos sintomas nos seres humanos. Primeira pergunta, vamos assistir? Ali, doutor. Eu tenho um louro que ele tem 26 anos e ele já não fala. O que aconteceu? Ele já tá velhinho? Bom, mudou de assunto completamente, né? Vamos falar de papagaio agora. Sim, vamos Mas falar muita de gente papagaio. em casa pode criar papagaio e é interessante isso. 27 anos, papagaio vive quanto tempo? Vive mais de 50 anos. É mesmo? Que legal. Então, assim, com certeza não foi por conta da idade. Tá. Né? Não são por causa dos 27 anos que ele parou de falar. Certo. Pode existir algum outro ponto importante que tem que ser investigado por um colega veterinário com mais tranquilidade, né? Por exemplo, algum trauma, a mudança de alguma pessoa que esse papagaio dava muita importância na família, que foi, né, por exemplo, um filho que casou, alguma pessoa que veio a falecer nessa família, talvez possa ter causado esse tipo de trauma, né? Ou alguma outra doença, né? Alguma doença respiratória, por exemplo, né, que tem que ser melhor investigada. Ele faz esse vínculo afetivo com o ser humano também? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, assim, é bem importante a gente deixar claro que não é por conta da idade, né? Porque o papagaio vai viver por pelo menos, mas se muito bem cuidado, como ela deve cuidar, pelo menos mais 27 anos. Legal. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Sim. Eu tenho um York que tem muita alergia à pulga e à grama e eu queria saber qual o melhor tratamento. É importante. Essa alergia, alguns animais eles podem apresentar alergia, como nós também podemos apresentar alergia a carpete, a grama, enfim, a qualquer outra coisa. Nos animais é muito mais comum ter alergia à pulga, por exemplo, e pode ter algum outro fator como a grama. Então, 2 pontos importantes para esse proprietário: evitar o contato com a grama, que parece óbvio, né? E em relação às pulgas, também é importante o quê? Tratar esse animal com antipulgas, né? Durante todos os meses. Então, evitar que esse animal tenha qualquer possibilidade de contato com pulga. Então, o ideal é que ele seja tratado mensalmente com antipulgas e hoje existem antipulgas muito modernos, específicos, extremamente seguros, né? Por exemplo, tem antipulgas hoje em dia que a gente chama que são antipulgas bioativos. Eles só vão se tornar um inseticida dentro da pulga. Então, assim, olha o tamanho da segurança. Isso não só é de passar no pelinho, é Sim, de dar pro cachorro ingerir? coloca no pelo do animal. Tá. E ele só vai se tornar um inseticida ativo quando a pulga entrar em contato ou ingerir, só no interior da pulga. Então, assim, olha o tamanho da segurança, não só para o proprietário, né? Para as crianças que às vezes estão em contato direto com o cão, como também para o próprio animal. Perfeito. Mais uma pergunta? Eu tenho uma dúvida, porque eu tenho uma gatinha de 4 meses e eu vejo que ela se limpa com a língua, mas às vezes não é o suficiente, porque às vezes pega poeira. Eu queria saber qual que é a melhor forma para mim poder dar um banho nela sem que ela se estresse, sem que ela fique chateada, sem que ela me machuque também, que possa ser legal, que eu possa deixar a minha gata limpinha. Essa questão, eu já tive gatos e realmente é complicado dar banho no gato. Ele não gosta de água mesmo, não é lenda? Sim, sim. E aí, tem alguma técnica? Se lamber muito é normal, né? Os felinos têm esse hábito de higienização e é uma coisa deles, né? É genética. É lambendo, né? Eles vão se lamber o dia inteiro, então isso é comum, diferente do cão. Em relação ao banho, né, não há necessidade que ela dê uma frequência tão grande de banhos assim no gato, por esse próprio hábito do gato, né, de se higienizar o dia inteiro. Ela pode usar lenços umedecidos. Às vezes o gato está com um cheiro diferente ou um cheiro mais forte, ao invés de dar banho, ela pode usar lenço umedecido. E quando ela for dar o banho, é claro, dá sempre prioridade para água morna, né? Uma água que esteja quente, numa temperatura agradável para o gato. E ela pode, inclusive, colocar esparadrapo nas patas. Né? Então ela pode pegar a patinha do gato assim, ela coloca um esparadrapo de assim e ela coloca um outro esparadrapo de assim, protegendo a patinha do gato, porque daí ela não corre risco de se machucar também, né? Do gato unhar. Que legal. E aí depois do banho tira o esparadrapo, acabou, tá dado o banho. Olha, gostei.
Bom, então espero que a gente tenha atendido as dúvidas de outras pessoas que criam papagaio ou gato. E aos que criam cachorros, voltamos a falar da leishmaniose. Essa é a coleira preventiva para o cãozinho. Isso. Essa é a coleira recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Ela está à disposição em todos os pet shops, clínicas veterinárias. Tá. E tem um nome específico? Sim, o nome comercial dela é Excalibur. Excalibur. Tá aí na tela. Isso. Tá. É importante que isso seja dito pelo seguinte, não é qualquer coleira que protege contra a leishmaniose visceral. Essa é a única coleira que existe no mundo que protege contra a leishmaniose visceral, que repele e mata esse inseto. O preço médio dela no mercado? Em torno de 70, 80 reais. Tá, e dura quanto tempo? Ela deve ser substituída a cada 4 meses. Ah, então dura por um período bom. Dura por um período bom. Pode ser usado em filhote, pode ser usado em... Pode ser usado em filhote a partir de 3 meses. Tá. Tá? No caso desse aqui, ele usar 1/10 dessa coleira Isso. só, né? No caso de um filhote muito pequeno e que vai crescer um pouco ainda, você pode coloca a coleira e a sobra, tira o resto. Né? Você deixa uma margem de segurança porque ele vai crescer, né? Então tem que deixar uma margenzinha e corta o excedente. Certo. Tá? Voltando aqui para o filhote, por exemplo, quando fala em um inseto picar, eu fico olhando e vendo tanto pelinho, onde que o inseto consegue picar num cachorrinho muito peludo como esse aqui? Até que não é tanto. Vamos falar de um São Bernardo, por exemplo, que é muito peludo. Normalmente, os insetos eles preferem as áreas que não tem pelo. Então, por exemplo, na barriga, na virilha e, principalmente, existem muitos trabalhos com filmagens, né, mostrando a ação do inseto sobre os animais. Eles preferem muito a região do focinho, por causa da quantidade de pelos que é menor. Perfeito. Sintomas nos seres humanos da leishmaniose? Sintomas os principais, né? Anemia, aumento do fígado, aumento do tamanho do baço, né? E um emagrecimento também muito evidente, muito rápido. Então, assim, apatia, mal-estar, febre intermitente, aquela febre que vai e volta. Tá? Perfeito. E tratamento para o ser humano? Tratamento para o ser humano é fornecido pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, e o tratamento é gratuito, né? Perfeito. É um tratamento que demora em torno de 30 dias, né, com medicamentos injetáveis, mas é fornecido gratuitamente pelo SUS. Sintomas no cão? Então, normalmente, os sintomas do cão são bem parecidos com os sintomas nos humanos, mas tem uma coisa bastante diferente e que vem muito aos olhos do proprietário, né? Qual que é? São as feridas na pele. Então, o cão passa a apresentar feridas na pele ou áreas que ficam sem pelagem. O pelo cai naquela região. E essas feridas são de difícil cicatrização, né? Normalmente, o proprietário vai perceber que o cachorro emagreceu muito, percebe, mas nem sempre o cachorro emagrece muito. Ele detectar exame de sangue. Isso. Ele percebe que o cachorro tem anemia, difícil o proprietário, né? O proprietário vai perceber que a barriga está de um tamanho maior, né? Aumentou o fígado, aumentou o baço, também dificilmente vai perceber. Mas as feridas, os proprietários vão perceber com certeza. Então essas feridas recorrentes na pele, ou essas feridas que não cicatrizam, né? Vão levar com certeza ao veterinário, né? O proprietário vai levar ao veterinário e o veterinário com certeza vai começar a suspeitar que possa ser leishmaniose, porque não é comum feridas recorrentes que não cicatrizem de uma forma fácil com o tratamento correto. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Você ficou sabendo um pouquinho mais sobre leishmaniose, tá vendo? Que para ter um bichinho desse não é fácil.